Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Episódio de número 100 com vocês aqui pela Verbo. Chegamos nesse marco tão simbólico de 100 episódios desse projeto já longevo de estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, patrocinado, trazido aqui para vocês pela Verbo Jurídico. Meus amigos, antes de iniciarmos o nosso encontro, eu vou me apresentar pela 100ª vez para vocês. Eu sou Vinícius Seco Zopponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina. Sou especialista e mestre em Direito e sou um feliz professor do time da Verbo Jurídico. Dou aula em Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Eleitoral e algumas cositas mais em alguns cursos preparatórios que a Verbo oferece para vocês. Meus caros, estava na ansiedade por esse 100º episódio, já havia anunciado, comentado sobre ele em aulas anteriores, no episódio 97, 98, já fui tomado ali da ansiedade, tive que fazer uma interrupção por conta das férias no episódio 98, e aí alongamos por mais 2 semanas a chegada desse nosso marco no episódio número 100. E aí, meus alunos, minhas alunas, eu peço escusas a vocês para, primeiramente, fazer um agradecimento para a Verbo Jurídico. Agradecer a direção da Verbo Jurídico, a coordenação da Verbo Jurídico, e aqui eu faço particularmente, nominalmente, na pessoa do Marcelo, nosso coordenador, que com muita gentileza, com muita disponibilidade, com muito bom trato, com muita competência, faz o meio de campo entre nós, professores, e o curso preparatório. Eu sou muito grato à Verbo, foi um dos primeiros cursos preparatórios que me deu a chance de poder trazer conteúdo jurídico, trabalhar na docência preparatória para concurso público, para concurso de carreiras jurídicas, em nível nacional. Eu sou muito grato pela confiança que a Verbo depositou em mim já há alguns anos e tento sempre entregar excelência em todo e qualquer projeto que eu estou vinculado pela Verbo, porque eu sei do compromisso desse curso preparatório com a excelência voltada a você, nosso aluno e nossa aluna. Então fica aqui o meu abraço a toda a equipe da Verbo, meu agradecimento sincero pela confiança, por patrocinar esse projeto, meus amigos, por mais de 2 anos, viabilizando um conteúdo gratuito para vocês aqui no canal da Verbo. E eu sou muito grato por ter recebido essa oportunidade, primeiro pela Verbo ter aberto as portas para mim e depois ter me dado essa oportunidade de tocar com vocês aquele projeto que é o meu xodó, eu não escondo isso de ninguém. O Jurisprudência em Pauta é o meu xodó, é o projeto que eu sento para preparar as aulas com um sorriso no rosto, feliz, porque eu confio, acredito nesse projeto, acredito no conteúdo que a gente transmite para vocês e o faço por meio de um canal muito nobre que é a Verbo Jurídico. Então fica aí meu agradecimento a todo mundo da Verbo, de novo, muito obrigado. E claro, um agradecimento também igualmente especial aos meus alunos e às minhas alunas. Eu, meus amigos, em 2012, 2013, eu estava no exato lugar que você está hoje, né? Há mais de 10 anos, eu estava consumindo conteúdo jurídico de cursos preparatórios. Lá em 2011, 2012, 2013, que foram os anos em que eu fiz o cerne, né, da minha preparação, a formatação ainda era um pouco diferente, praticamente não tínhamos ainda o YouTube como uma ferramenta de conteúdo jurídico tão ampla como a gente tem hoje em dia, mas de todo modo eu fui aluno de curso preparatório e eu posso dizer para vocês que eu fui aluno de cursos da Verbo Jurídico. Eu assisti cursos de preparação para provas discursivas pela Verbo, em unidades presenciais que havia lá no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Guardo com muito carinho, muita lembrança e guardo com muito carinho, com muita consideração o fato de eu ter sido aluno da Verbo. Tive aula com professores que hoje eu tenho o privilégio de ombrear nos quadros aqui da Verbo. Então, eu sei o que é ser aluno de um curso preparatório, eu sei o que é consumir conteúdo jurídico por intermédio dessas plataformas digitais,
na minha época, eu ia lá no curso preparatório, assistia a aula do professor numa televisão e mandar perguntas para ele por e-mail. Hoje vocês consomem o conteúdo jurídico pelo YouTube, né? E o que importa aqui, meus caros, é dizer que eu sei da decisão difícil que é investir o tempo de preparação de vocês em algum projeto. Então, vocês aqui comigo é um sinal de confiança, é um sinal de disposição de aprender comigo. E isso, para mim, que já esteve aí do outro lado, é talvez o gesto mais simbólico de quão representativo é o papel de um professor. Então eu fico muito enaltecido com a confiança de vocês, com a presença de vocês aqui semanalmente, e não é numa empreitada de reta final, num estudo ali de 2 ou 3 semanas, nós estamos fazendo isso, e eu sei que eu tenho alunos que nos assistem desde o episódio número 1, a gente está fazendo isso já há anos, né? Muitos ficaram pelo caminho porque foram aprovados, e isso é muito bacana. O pessoal me mandando mensagem: professor, consegui vencer a barreira do Enem por conta do Jurisprudência em Pauta, as aulas me ajudaram nas questões de jurisprudência. Professor, fui para a prova oral, o aluno vai lá, me manda mensagem no Instagram: professor, estou na prova oral, me ajuda com dicas para a prova oral, sou teu aluno da Verbo. Isso é muito legal. Então, alguns ficaram pelo caminho, claro, a gente sabe que é um caminho difícil, alguns ficaram pelo caminho porque desistiram, mas eu posso dizer que a maioria ficou pelo caminho porque conseguiu o sucesso na sua preparação. E se você está comigo aqui, você está a caminho do sucesso, está a caminho de conquistar o seu objetivo. Então fica o meu sincero agradecimento pela confiança, pela presença, pela participação, por cada joinha, por cada mensagem aqui no YouTube, pelas mensagens que vocês me direcionam no Instagram. Quem me acompanha lá no grupo no Telegram para pegar o nosso material de aula, né? Todo o material que eu preparo aqui para vocês é exclusivo para a Verbo e fica lá. O projeto é gratuito, patrocinado pela Verbo, e o meu grupo é aberto também, o material fica lá para todos, tá bom? Então, muito obrigado. Investi aí alguns minutos desse nosso precioso encontro para fazer esses agradecimentos. Acho que em alguns momentos da vida a gente tem que investir no nosso tempo de falar obrigado por algumas experiências que a gente tem a oportunidade de viver. E dar aula aqui na Verbo, conduzir esse Jurisprudência em Pauta, para mim é uma oportunidade que eu valorizo muito, então fica meu agradecimento sincero para o time da Verbo e para vocês, meus alunos e minhas alunas. Dito tudo isso, bora lá, rumo ao episódio de número 200, que vamos começar agora, né? Vencendo o episódio de número 100. Eu passei esse final de semana, eu sou um curioso de informática, não sou nem de longe, não sou um expert, né? Mas passei aí o final de semana montando um setup novo para a gente trabalhar a partir do 100º episódio. E aí vocês devem estar percebendo essas diferenças, vocês vão perceber algumas diferenças para além do setup, na própria organização dos slides. Vou trazer um perfil muito semelhante ao que fizemos, né? Em time que está ganhando a gente não vai mexer tanto, mas uma mexidinha a cada 100 episódios eu acredito que vale a pena, né? Então eu vou mudei uma coisinha ou outra no nosso setup, vou por conta da experiência da docência, depois de 100 episódios, a gente sabe exatamente aquilo que funciona, então vou trazer os slides de uma maneira invertida, uma coisinha ou outra ali, para deixar o processo didático ainda mais claro. Só um parênteses rápido, pessoal, eu sou um consumidor ávido de leituras, né, de material sobre o ato de ensinar e de aprender. Então, tem algumas técnicas que estão validadas cientificamente e é importante, algumas alterações sutis que eu faço na formatação de aula por conta das referências que eu tenho buscado aí no estudo de como estudar e como ministrar aula e como você aprende de uma maneira mais eficiente, tá bom? Então vamos lá, mudei um pouquinho o setup, então tem um pouco de perfumaria aqui, claro, mas tem um pouco de conteúdo também orientando essas nossas mudanças. Fechado? Então vamos começar a trabalhar, meus caros, com o nosso episódio de número 100. E aí agora, em vez de esconder a cara no canto superior direito da sua tela, como eu já disse praticamente em todos os episódios, eu vou, se tudo der certo, me esconder aqui no canto esquerdo da sua tela, E aí o porquê, vou te dar um exemplo de por que eu fiz essa mudança. Existem estudos que demonstram que a predominância da informação em texto na tela para o aluno tende a diminuir um pouco a sua atenção. Então, quanto mais elemento humano tiver na tela, por mais feia que seja a fuça, melhor para você.
Então, em vez de eu ficar escondido lá, né, que eu vou ficar não tão escondido aqui, com um pouco mais de proeminência, porque os estudos revelam que a interação, a visão do professor, mesmo em aulas por meios eletrônicos, facilita o seu aprendizado. Então, só estou te dando um exemplo que tem fundamento nas alterações que a gente fez aqui. E aí eu posso continuar gesticulando, né? Como bom italiano, zoppone que sou, falo com as mãos, vou ter meu espaço aqui preservado. Bora lá? Então vamos lá, meus amigos. Episódio número 100. Vamos fazer comentários ao informativo número 1178 do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero deixar o registro para vocês que nesse informativo nós tivemos 5 julgados noticiados. E desses 5, 3 deles nós vamos fazer o estudo. Professor, e os outros 2? Os outros 2 julgamentos, meus caros, basicamente são reproduções, são repercussões gerais que são mera reprodução de entendimentos do Supremo Tribunal Federal proferidos em ADIs e ADPFs que a gente já estudou por aqui. Na verdade, dos 5 noticiados, 3 são casos de repercussão geral que simplesmente repetem entendimentos que a Corte já havia proferido em sede de ADI, ADPF. E aí, desses 3 que repetem, eu vou trazer para a aula, porque eu entendo que é importante a reiteração e a amplificação de alguns comentários, porque é uma repercussão geral que trouxe uma coisinha ou outra nova. Agora, os outros 2 não. É cara a crachá com aquilo que já foi decidido pela Corte anteriormente, tá bom? E também são julgados de menor relevância para concurso. Então, em síntese, a gente vai ver 3 julgados nesse encontro. Eu vou usar esse dado de realidade desse informativo para reiterar uma discussão, um apontamento interessante que nós fizemos no episódio 99. No episódio 99, pessoal, se você não assistiu, eu enfaticamente convido você a assistir, porque no episódio 99, nós estudamos um tema absolutamente difícil, que é a coisa julgada inconstitucional. Tive muitos feedbacks positivos dos alunos em vista da discussão que a gente fez lá no episódio 99. Tivemos uma aula praticamente monotemática, porque foi um informativo que só tinha um julgamento, né? Então a gente pôde falar com bastante tranquilidade em termos de tempo e até extrapolei meu tempo lá de 1h30 sobre coisa julgada inconstitucional. E lá teve um momento da aula que a gente se engajou na discussão sobre quais são os tipos de decisão do Supremo Tribunal Federal que têm a aptidão de produzir efeitos para além daquela relação processual. E lá eu relacionei 2 grandes pacotes de decisões. As decisões proferidas em sede de controle concentrado abstrato, ADI, ADO, ADC e ADPF, e os temas de repercussão geral. Cada um por caminhos diferentes, mas ambos resultando em efeitos vinculantes para o sistema de justiça brasileiro como um todo. E aí vejam que interessante, mais um dado de realidade, né? Mais um dado de realidade aqui da proximidade que esses 2 perfis de decisões têm. Lá no episódio anterior nós vimos que esses 2 perfis de decisões têm esses efeitos vinculantes. Aqui, só nessa seleção de julgamentos do informativo 1178, eu mostrei para vocês que a gente está vendo o Supremo julgar temas de repercussão geral, ou melhor, julgar recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida sobre temas que já haviam sido decididos anteriormente pela Corte em sede de ADI e o ADPF. E aí, ainda assim, mesmo assim, o Supremo não perde a oportunidade de julgar a repercussão geral, mesmo já tendo na mesma uma posição da Corte em sede de controle concentrado abstrato. Então, como vocês vão ver, é literalmente a mesma discussão. O primeiro julgamento é um caso de correspondência. Então, o Supremo lá atrás julgou uma ADI, disse tal coisa é constitucional. Tempos depois, meses depois, ele vem e julga uma repercussão geral para dizer exatamente a mesma coisa. Olha, tal coisa, como eu já disse anteriormente, tem repercussão geral. Melhor, é constitucional. Então, ele pegou uma ADI, disse que um dispositivo era constitucional. Veio na repercussão geral e julgou a mesma coisa para dizer que é constitucional. Aí você deve estar pensando, professor, óbvio, né?
É a mesma questão, mesmo entendimento. Agora veja, o porquê que o Supremo está julgando duas vezes a mesma coisa? Por conta de a repercussão geral funcionar como uma espécie de reforço, inclusive, àquilo que a Corte decidiu em sede de ações de controle concentrado abstrato. E a coisa está tão misturada, pessoal, os dois pacotes de decisões, né? Aquilo que vem em sede ADI, ADC, ADPF, aquilo que vem em sede de repercussão geral, que nós já vimos aqui, inclusive, em episódios do Jurisprudência em Pauta, repercussão geral de uma questão correlata, julgamento de uma repercussão geral, de uma questão correlata ao julgamento de uma ADI, em que na repercussão geral, o Supremo adiciona uma camada de informações àquela coisa julgada da ADI, aquele entendimento da ADI. Então o Supremo, às vezes, por meio da repercussão geral, identificou um ponto que precisava ser aclarado, emendado, complementado. A ADI já transitou em julgado, ele vai na repercussão geral e agrega uma informação. Então veja como que está havendo uma simbiose entre esses dois perfis de decisões, a ponto da gente verificar eventos como esses, né? O Supremo julgando repercussão geral apenas para reproduzir entendimentos que já havia fixado em sede de controle concentrado abstrato, e o Supremo, às vezes, usando de repercussão geral para agregar informações ou entendimentos ou aclaramentos para pontos, para questões que a Corte já havia decidido em ADIs ou em ADCs, ADPFs anteriores. Fechado? Então, só para reforçar, né, essa visão que a gente deu para vocês na primeira metade ali do nosso episódio 99, tá bom? Episódio 99, eu disse para vocês, foi para fechar com chave de ouro a primeira centena de episódios, né? Ou melhor, a primeira centena fecha agora, não teve episódio 0, mas enfim, foi para fazer um teste de fogo mesmo, antes da gente chegar no episódio número 100, porque foi um dos temas mais difíceis, um dos episódios sobre um tema muito difícil, que é a coisa julgada inconstitucional, um entendimento bastante complexo ali de encaminhamentos da coisa julgada inconstitucional. Eu realmente reitero o convite para você nos assistir no episódio 99, tá bom? Então vamos lá. Feito esse aclaramento, eu estava preparando aqui o episódio número 100, me veio essa luz de reforçar esse ponto com vocês. Agora a gente começa propriamente o nosso tema 1267 da repercussão geral. 1267 da repercussão geral. Vamos lá, meus amigos. Dentro da nossa nova formatação, eu sempre vou começar aquilo que eu chamava de objeto de julgamento, eu vou colocar agora como o caso sob o julgamento. E eu vou fazer um esforço para, em todo episódio, salvo se a questão for muita miudez, às vezes eu não faço essa exposição, porque é muita miudez da discussão, não compensa encher a mente de vocês com isso, mas eu vou fazer um esforço de sempre na descrição do caso sob julgamento, trazer o dispositivo de lei ou preceito normativo, se existente, em torno do qual se estabeleceu a discussão no julgado que a gente está informando, tá bom? E além disso, vou também detectar de maneira mais pontual os problemas apontados. Isso eu sempre fiz nas explicações anteriores, mas vou trazer essas informações para dentro do slide, porque eu creio que isso pode ficar relevante, pode ser útil para você, especialmente no processo de revisão. Então vamos lá. No tema 1267 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal enfrentou discussão de ordem constitucional sobre uma previsão do decreto editado pelo Presidente da República, número 11.302, é de 2022, eu peço desculpas aqui, tem um erro de 2022, o decreto que deu o indulto natalino lá do ano de 2022. E especificamente, o dispositivo mais controvertido é a hipótese de indulto natalino, trazido pelo decreto de 2022, do artigo 5º, que diz exatamente o seguinte, tá aí na tela para vocês, olha lá. Será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 anos. Não seja superior a 5 anos. Então, uma hipótese de indulto, e a gente vai fazer revisão básica sobre indulto na sequência, mas uma hipótese de indulto cuja abrangência alcança condenações a PPL, pena privativa de liberdade, ou condenações criminais,
sobre ou em face de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, ou seja, aquela contida lá no preceito secundário. Crime, fazer tal coisa. Pena, 2 pontos, de tanto a tanto de detenção, tanto a tantos anos de detenção ou de reclusão. Então, para incidir essa hipótese de indulto natalino, era necessário pegar a condenação do indivíduo, ver o crime pelo qual ele foi condenado, ir lá no Código Penal, na legislação penal especial, olhar para a pena máxima em abstrato. E se a pena máxima em abstrato não for superior a 5 anos, não fosse superior a 5 anos, pronto, dava a hipótese de indulto. Automaticamente, é um indulto. E aí olha só o parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Então, vamos imaginar lá que o indivíduo foi condenado a tráfico de drogas e porte de arma. Ou, vamos pensar outra hipótese, a furto e uso de documento falso. Sei lá, pegando crimes em abstrato aqui, crimes genericamente aqui, crimes a esmo, aleatoriamente. Foi condenado a furto por, sei lá, 2 anos. Uso de documento falso por, sei lá, 3 anos. Em concreto. Eu vou olhar a pena em concreto dele? Não. Eu vou olhar o total da pena combinada, o concurso total da pena unificada, 2 do furto e 3 do falso, 5 anos? Não. Eu vou olhar, pegar a condenação, cada condenação desse indivíduo, olhar para cada um dos delitos pelo qual ele foi condenado, olhar para a pena máxima em abstrato fixada para cada um dos delitos que ele foi condenado, independentemente se no caso concreto deu ou não concurso. E se a pena máxima combinada for de até 5 anos, ou seja, não seja superior a 5 anos, está indultado. Esse dispositivo em torno dele se instalou uma profunda discussão no sistema de justiça de execução penal. Eu estava na execução penal, na atribuição do Ministério Público na execução penal em 2022. Foi o meu primeiro decreto de indulto natalino quando eu estava na execução penal em uma comarca que tinha presídio, então pena privativa de liberdade, regime fechado e semiaberto. Me causou bastante estranheza esse dispositivo. Eu sustentei que esse dispositivo extrapolava o poder de indulto do presidente da República. Claro, discussão de ordem constitucional, que veio orientação dos ministérios públicos estaduais como um todo. O MP de São Paulo tomou bastante à frente nessa discussão. Foi quem criou o modelo, por assim dizer, né, que os MPs brasileiros foram seguindo. Eu fui um dos promotores de justiça que tentou aplicar esse entendimento, que aplicou esse entendimento, ou pediu para o judiciário aplicar esse entendimento. Não ganhei, tá, aqui em Santa Catarina. De todo modo, essa discussão foi abrindo espaço e chegou no Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário, ao qual se reconheceu a repercussão geral. E qual foi os problemas dessa hipótese específica de indulto? É uma hipótese muito peculiar, meus caros. Quando a gente olha, talvez você não tenha essa visão, porque o indulto é uma coisa que a gente estuda em abstrato e a gente só vive ele depois que está na execução penal, né? Como advogado, como juiz, como promotor, como defensor, como delegado, nem tanto, mas enfim, na relação processual. Ou como apenado, né? Mas a gente espera que nenhum de nós vivenciemos o indulto como apenado. Então veja, no histórico de hipóteses de indulto natalino, nunca veio algo tão aberto como essa hipótese aqui. Em geral, as hipóteses de indulto natalino variam um pouquinho, mas tem uma feição, uma cara. Então, em geral, a hipótese de indulto natalino exige do beneficiado um tempo de cumprimento mínimo da pena que foi fixada. Então, olha, vamos dar indulto para quem foi condenado a pena em concreto de até X anos e que já cumpriu no mínimo 1/3, 1/6, 2/5, enfim. Põe uma fração ali de tempo mínimo de cumprimento da pena, em concreto, fixada, para abrir as portas do indulto. Então isso era essa técnica, essa condição
era, em geral, prevista nas hipóteses de indulto. Além disso, outra condição muito recorrente nas hipóteses de indulto natalino, fixação de requisitos de ordem subjetiva. Olha, tem que ter bom comportamento carcerário. Tem que não ser reincidente. E aí vem esse artigo 5º aqui e dá uma hipótese, cria uma hipótese de indulto que, primeiro, leva em consideração a pena em abstrato do crime e pena máxima. Segundo, não exige o cumprimento de nada. O indivíduo pode ter sido condenado hoje por um furto, por exemplo, a 4 anos de reclusão. Amanhã sai, vamos imaginar, ele é condenado a furto lá em 2022, esse decreto, salvo engano, é de 25 de dezembro mesmo. Condenado um dia antes desse decreto, a 4 anos por furto. No dia seguinte vem o decreto de indulto natalino, esse indivíduo está indultado, porque furto, a pena máxima é 5 anos. Independentemente se cumpriu pena, independentemente da pena em concreto fixada, independentemente de ter cumprido pena, independentemente de qualquer requisito subjetivo, uma hipótese muito ampla de indulto. E aí, o que se sustentou? Se sustentou que o presidente da República, que é quem detém a competência constitucional, como a gente vai ver, para dar o indulto, extrapolou dessa sua competência constitucional, considerando-se a excessiva amplitude dessa hipótese. Chegou-se a sustentar que, na verdade, o que o presidente da República aqui fez foi uma verdadeira abolitio criminis para o passado. Porque você está dizendo, olha, independentemente, quem foi condenado por crimes cuja pena máxima não ser, em abstrato não ser superior a 5 anos, está indultado. O que é isso? É uma abolitio criminis. Não é uma abolitio criminis, verdade propriamente dita, 100%, porque se você cometeu o crime amanhã, depois do decreto de indulto, você vai responder por ele. Mas assim, é como se passasse uma borracha no histórico de condenações criminais de todo mundo por crimes cuja PPL máximo em abstrato não seja superior a 5 anos. Muito pesado, né? Muito amplo, muito amplo. Então foi essa discussão que se apresentou no Supremo Tribunal Federal. E aí, próximo slide do modelo novo, né? O que a gente precisa revisar para entender a discussão aqui, meus amigos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Primeiro, a gente precisa ter como ponto de partida que no ordenamento jurídico brasileiro nós temos 2 institutos por meio dos quais o Estado, por assim dizer, renuncia ao seu direito de exercer o jus puniendi, o direito de aplicar, o direito de punir pessoas que cometem crime. Então, o Estado é titular do jus puniendi, ele exercita o jus puniendi de acordo com o devido processo legal e à luz dos princípios constitucionais, princípio da legalidade penal, da anterioridade, enfim. E aí, uma vez praticado um crime, o Estado tem que exercitar o seu direito, o seu poder-dever de exercer o jus puniendi. Todavia, esse poder-dever pode ser renunciado pelo Estado por meio de 2 institutos. Um deles é o que a gente está estudando aqui. Esses institutos são o indulto e a anistia. Nós não vamos falar da anistia. A anistia vem por meio de lei, é do Congresso Nacional, a gente não vai falar de anistia. Vamos olhar apenas para o indulto. O indulto, nós temos 2 espécies de indulto. O indulto coletivo e o indulto individual. O indulto coletivo é aquele que é concedido a um grupo, uma coletividade de pessoas que tenham praticado uma determinada infração penal, um determinado crime, desde que atenda às condições, aos requisitos previstos na hipótese de indulto que a gente está considerando. Melhor hipótese, melhor exemplo de indulto coletivo é justamente o indulto natalino que a gente está estudando. E aí tem também o denominado indulto individual, que a doutrina denomina de graça, que é o indulto projetado apenas a uma pessoa especificamente, a um condenado indeterminado. Revisão básica sobre indulto. Avançando, de quem é a competência para o indulto? Já mencionei para vocês. Ambas as modalidades de indulto, tanto coletivo quanto individual, é competência do presidente da República, com base na previsão do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, compete privativamente ao presidente conceder indulto e comutar pena com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Tranquilo? Ainda sobre o indulto, a título de revisão, vamos recordar comigo algumas características básicas do indulto. Só para não perder a oportunidade, você sabe que aqui no Jurisprudência em Pauta
a gente sempre utiliza qualquer brechinha para fazer revisões com vocês, sem extrapolar muito, né, o escopo do julgamento que a gente está estudando. Então lembra lá comigo, meus amigos, qual que é a consequência penal do indulto? O indulto é listado pelo artigo 107, inciso 2º do Código Penal, como uma hipótese de extinção, uma causa extintiva da punibilidade. Uma causa extintiva da punibilidade. Então, tanto o indulto coletivo como o indulto individual, a graça, são causas de extinção da punibilidade. E qual é a consequência decorrente da extinção da punibilidade? A extinção da punibilidade afasta, impede a punição, ou seja, a execução, o cumprimento da pena. Então, o que a extinção da punibilidade faz, e portanto, o que o indulto faz, é afastar o efeito penal principal ou primário da condenação, decorrente da condenação, que é a execução da pena, a perspectiva de se cumprir a pena imposta. Essa especificação dos efeitos do indulto é importante, porque eu estou enfatizando que o que deixa de existir é o efeito principal, o efeito primário, a execução da pena. Portanto, sobrevivem os denominados efeitos secundários da condenação. Exemplo, a obrigação de indenizar. Os efeitos secundários de uma condenação permanecem mesmo em casos de indulto. Esse ponto é tão importante, essa diferenciação é tão importante, perturbou tanto o STJ que a gente tem a súmula 631 do STJ fazendo esse aclaramento. Fechado? Tranquilo. Último ponto de revisão que eu quero articular com vocês é o seguinte. Estamos vendo uma repercussão geral sobre uma hipótese de indulto natalino, né? O indulto natalino talvez seja, talvez não, é a principal hipótese de indulto no sistema jurídico brasileiro, a mais recorrente, em geral de ordem coletiva, né? Na esmagadora maioria dos casos. E o indulto natalino, claro, não é algo obrigatório. O presidente da República exerce discricionariamente o seu poder, a sua competência privativa constitucional de conceder o indulto. Mas, em geral, até como medida de política penitenciária para desafogar o nosso sistema carcerário, os indultos natalinos vêm à tona. Fechado? E aí, meus caros, como não é algo obrigatório de ter todo ano, mas em geral tem todo ano, tem se mostrado muito recorrente discussões sobre o acerto ou desacerto do presidente da República na concessão, na fixação das hipóteses de indulto natalino. Então é muito comum que para cada decreto de indulto natalino a gente tenha uma ou algumas encrencas. Uma ou algumas encrencas. Às vezes por discussão da amplitude, como é o nosso caso, às vezes pela atecnia do decreto, às vezes você não sabe exatamente o que se quis desenhar ali como hipótese de indulto, hipóteses bastante truncadas. O decreto de indulto 2023 trouxe umas hipóteses bem difíceis de você entender, com exceção, uma exceção que depois é excepcionada em um outro caso, era meio bagunçado. Isso é bastante recorrente. Moral da história, onde há discussão na aplicação do decreto, vai haver judicialização, e algumas dessas judicializações têm perfil constitucional, alcançam o Supremo, em geral, alcançam o Supremo Tribunal Federal, seja por meio de ADI, seja por meio de repercussão geral. Fechado? E aí, essas discussões do Supremo, que não começaram agora, essas discussões constitucionais que chegam ao Supremo, que não começaram agora, porque o decreto de indulto natalino existe há muito tempo, foi dando caldo para uma visão do Supremo Tribunal Federal sobre o indulto. Especificamente, uma jurisprudência do Supremo sobre os limites do controle jurisdicional, especificamente aquele controle que o Supremo pode fazer sobre o indulto. Então nós temos uma jurisprudência do Supremo sobre o alcance do controle jurisdicional do indulto. Porque se trata de um ato de competência privativa do presidente da República, praticado com fundamento expresso e literal na Constituição Federal. Não é uma portaria qualquer, um ato qualquer, um ato administrativo qualquer do presidente da República. É um instituto
de fundamento constitucional, de competência privativa do presidente da República. O judiciário exercita aqui, o Supremo, né, exercitou ao longo dos anos uma espécie de autocontenção. Não é qualquer coisa que pode ser derrubada quando vai se examinar o acerto ou o desacerto, né, entre aspas, de um decreto de indulto. E aí, esse julgamento aqui, esse entendimento do Supremo, para ser mais preciso, sobre o decreto de indulto natalino de 2022, entra no palco com todo esse histórico já existente. E aí, esse julgamento vai se agregar a esse histórico e vai ser importante porque a gente vai usar esse julgamento para revisar o entendimento da Corte sobre o tema. E aí, meus amigos, esse é um outro ponto de inversão do nosso modelo de aula de agora em diante. Eu sempre vou sempre apresentar o julgamento para vocês e eu já vou dar na lata a resposta da Corte. Outra inversão que eu me convenci que seria pertinente para o nosso perfil de explicação de julgamentos, né, em vista de leituras que eu tenho feito, né, em busca da melhor didática para vocês. Porque aí a gente lança o problema, já acalenta o seu intelecto com a resposta final, mas aí eu vou depois te dar um embasamento dessa resposta final. Você não pode desligar depois que eu te dar a resposta final. Eu deixava a resposta final, eu deixava o entendimento, né, o desfecho do entendimento para o final. Agora não, já vou dar o desfecho antes e vou depois fundamentar esse desfecho do julgamento para vocês, tá bom? Aí você promete que você não pode desligar depois que eu te falar o desfecho. Você vai ter que ficar comigo para entender a fundamentação, porque você já sabe que só saber o desfecho do julgamento, em geral, não te permite acertar a questão de prova com certeza. Então, essa foi a discussão que você apresentou no Supremo. Será que essa hipótese de indulto natalino do artigo 5º, caput e parágrafo único do decreto lá de 2022, é ou não constitucional? E o Supremo entendeu que sim, que é constitucional. O Supremo entendeu que essa hipótese está em consonância com a Constituição Federal, na medida em que respeita os limites constitucionais para esse poder do presidente da República, tanto os formais quanto os materiais. Expressos e implícitos. Então é constitucional. O artigo 5º, caput e parágrafo único do decreto de indulto natalino 2022 sobreviveu ao controle de constitucionalidade. Agora, e aquela porrada de problemas? Como é que o Supremo enfrentou? Aqui, meus caros, o Supremo aplicou a sua jurisprudência sobre justamente as possibilidades de controle pelo Poder Judiciário do indulto concedido pelo presidente da República. O Supremo tem uma jurisprudência e essa jurisprudência foi aplicada no caso concreto. Então, vamos recordar essa jurisprudência que a Corte didaticamente sintetizou nesse texto aqui, tem que agora lembrar do lado, desse texto aqui, que é muito didático, tá bom? Então, olha lá. Extraem-se de precedentes do Supremo sobre a discussão, limites do controle do indulto, os contornos sobre o indulto coletivo, que é o que a gente está estudando. Então, veja, sua concessão é observada a competência privativa do chefe do Poder Executivo não viola a tripartição dos poderes, claro, é um instituto de base constitucional, é um instituto que coexiste com outros poderes, com outras competências dos demais poderes. O legislador prevê crimes e fixa pena em abstrato. O judiciário aplica a lei no caso concreto, condena pessoas e fixa a pena. O Poder Executivo vai fazer algo também na lógica da persecução penal. Ele vai poder exercitar o indulto. Então, o indulto é um instituto conectado à persecução penal que dialoga com as outras intervenções do Estado em matéria de persecução penal, seja aquelas que vêm do Legislativo, fixando o crime, estipulando o crime, cominando pena, seja aquela que vem do Judiciário, que aplica a lei no caso concreto, condena as pessoas e fixa a pena no caso concreto. Trata-se, olha lá, de um instrumento constitucional próprio ao mecanismo de freios e contrapesos. O Executivo tem papel, tem fala, tem lugar de fala, né, para usar uma expressão recorrente, no exercício da persecução penal. Igual o legislador pode criar crime, o judiciário tem liberdade para condenar, quando no devido processo legal, o executivo vai poder fazer os indultos
Então, é um instrumento próprio de mecanismo de freio e contrapeso. E aí ele vai olhar, o executivo vai olhar. Poxa vida, esse crime aqui, eu não posso revogar ele, mas eu estou vendo ele gerando um conjunto expressivo de condenações que eu acho que eu tenho que indultar. Ou o judiciário está fixando penas altas para esse perfil de criminalidade que está tendo esse reflexo no sistema carcerário, eu vou indultar. É um mecanismo do próprio de freios e contrapesos. 3. É ato discricionário, cujo juízo de conveniência e oportunidade se insere com exclusividade na alçada da decisória do presidente da República. É um ato discricionário, pessoal. É um ato discricionário. E só por isso, a gente já tem uma perspectiva mais restrita de controle de legalidade e especialmente de constitucionalidade também, né, de um ato discricionário. E por ser um ato administrativo, seus requisitos devem atender às hipóteses constitucionais, legais e moralmente admissíveis. Agora, esse ponto é importante, olha lá. O indulto não se vincula a determinada política criminal, embora possa evidenciá-la. A gente está tendo aí um viés de política criminal extraído do legislativo que está tentando dar uma repressão mais grave a crimes de ordem patrimonial. O legislativo entendeu pertinente implementar, seguir essa linha de política criminal e mudar, por exemplo, aumentar as penas dos crimes patrimoniais. Vem o presidente da República, na primeira oportunidade subsequente, e indulta. Cria uma hipótese de indulto própria para crimes patrimoniais, como já fez, inclusive, de maneira bem ampla. Está contrariando a política criminal. Irrelevante. O presidente da República não se vincula a determinada política criminal. Ainda, não está limitada a jurisprudência sobre a aplicação da legislação penal. O presidente da República não precisa olhar para a jurisprudência do STJ e do STF sobre como que se faz dosimetria da pena, sobre o alcance normativo de um determinado tipo penal. Não está limitada a jurisprudência sobre a aplicação da legislação penal. Aquilo que a jurisprudência entende sobre os crimes e a fixação de pena não limita o ato discricionário do presidente indultar. E ainda é causa de extinção da punibilidade, como a gente viu, não atinge os efeitos secundários da condenação, como a gente viu. Agora, claro, é ato discricionário de base constitucional, mas está sujeito aos limites constitucionais explícitos e implícitos. Então, claro, como todo ato praticado pelo Estado, tem limites. Tem limites. E aí, sua revisão judicial, respeitado o mérito do ato, não impede, não afronta a separação dos poderes. Com todas essas ressalvas, ainda assim vai ser possível, em caráter excepcional, fazer a revisão judicial das hipóteses de indulto. Então, o judiciário pode discutir, mas com todas essas referências aqui, tá bom? Agora veja, limites constitucionais, explícitos e implícitos. Interessante, né? Vou dar um exemplo de um limite explícito para o indulto, que inclusive vai ser recobrado pelo Supremo Tribunal Federal logo na sequência. Artigo 5º, inciso 43. Previsão constitucional que sinaliza que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, um rol de crimes que você já decorou. Os 3 T's, né? Tortura, tráfico e terrorismo, e os definidos por lei como hediondos. Esses quatro perfis de crimes são insuscetíveis de graça. E o Supremo interpreta essa previsão, está fazendo aqui, de maneira a entender que há uma vedação de indulto como um todo, tanto o indulto coletivo como o indulto individual, à graça. Fechado? Bom, essa é a jurisprudência. Aí o Supremo vai lá e aplica a jurisprudência no caso concreto. Na espécie, ou seja, olhando para o bendito artigo 5º do decreto, o rol de crimes não abrangido pelo indulto, na espécie, além de o rol de crimes não abrangidos pelo indulto ser bem mais amplo do que aquele estabelecido pelo constituinte originário, ou seja, o Supremo está dizendo o seguinte, veja, qual é o limite material, limitação material explícita, crimes para os quais não pode haver indulto? Aqueles que eu exemplifiquei, que eu rememorei com vocês por força do artigo 5º, inciso 43. Tráfico, terrorismo, tortura e os hediondos equiparados.
O Supremo está dizendo, olha, o artigo 5º não deu indulto para aqueles que a Constituição não permite, ótimo, e foi ainda mais longe, tirou um monte de crimes. O rol de crimes não abrangidos é mais amplo do que as limitações do Constituinte. Então o Supremo olhou para aquilo que é uma hipótese ampla e disse, é ampla, mas não está tudo aí dentro. Tem muitos crimes que ficaram de fora, e isso é meritório para a hipótese de indulto. Além disso, né? Então, na espécie, além do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto ser bem mais amplo do que o estabelecido pelo Constituinte originário, o artigo 5º do decreto impugnado se dirige apenas ao afastamento da pretensão estatal de executar penas privativas de liberdade, isto é, ao efeito primário da condenação. Esse argumento aqui é redundante, né? Esse argumento é um argumento vazio, porque, por definição, o indulto só faz isso. Então, não é mérito do artigo 5º dessa hipótese, não é mérito nenhum, não é nada diferente, porque toda hipótese de indulto só afasta o efeito primário da condenação. Então, a única coisa positiva que o Supremo está enxergando no artigo 5º é que ele não usou a potencial amplitude que o presidente da República poderia ter usado. O presidente da República poderia dar indulto para todos os delitos, que não apenas para todos os delitos, salvo aqueles relacionados na Constituição. Ele não o fez, e isso para o Supremo foi positivo. Ademais, olha a jurisprudência aplicada. O presidente não é obrigado a adotar parametrização específica. Então o Supremo está dizendo o seguinte, olha, eu sei que ao longo dos anos nós nos acostumamos a hipóteses de indulto que eram descritas de outra forma. Eram hipóteses que levavam em conta tempo de pena cumprido, requisitos subjetivos para o beneficiário. E aqui esse artigo 5º é uma novidade, por assim dizer. Nós nunca vimos algo tão amplo como esse. Porém, nós, do sistema de justiça, não temos balizas para travar a forma pela qual as regras de indulto podem ser desenhadas. O presidente da República não é obrigado a adotar parametrização específica. É sempre pena máxima, em concreto, ou não, ou em abstrato. Não, tem que cumprir um determinado percentual ou tempo mínimo de pena. Isso não existe. O Supremo não consegue projetar para o Executivo essas obrigações de parametrização. Ele não está preso a isso, né? Para exercer o seu poder privativo de concessão de indulgência soberana. Então, meus amigos, na verdade, o limite mais contundente, a régua que o Supremo pôs na mesa, foi o artigo 5º, inciso 43. Não deu indulto para terrorismo, tráfico, tortura ou hediondo? Não. Então, toca o barco, tá tudo certo. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência da Corte, a tese anteriormente citada. E aí, meus caros, essa é uma repercussão geral que enfrenta uma questão cuja discussão nós já enfrentamos, havíamos estudado anteriormente, né? Lá no episódio 89, não é tão antigo, no informativo 1166, nós vimos o julgamento da ADI 7390, que teve por objeto justamente, né, e aí está aí a prova para vocês, inclusive 1 minuto, se você quiser ir lá assistir, que esse artigo 5º do decreto de indulto de 2022 já havia sido balizado pelo Supremo. Foi importante trazer ele à tona, eu entendi que esse é um julgamento relevante sobre indulto, ele é importante para constitucional, penal, legislação penal especial, eventualmente execução penal, e valeu a pena não a redundância propriamente, mas a reiteração. Fechado? Então, é uma demonstração, né, de como que aqueles dois perfis de decisões que eu mencionei para vocês no começo da aula estão muito próximos uns dos outros. Decisão em ADI repetida em repercussão geral. Vamos caminhar agora para o próximo caso. Esse é um julgado bem interessante, tranquilo. Não é propriamente um tema novo. Aqui é só uma vírgula. Mas é um julgado agora puro de direito constitucional. Olha só, ADI 7463. ADI 7463. Vamos ver a discussão que veio à tona no Supremo Tribunal Federal nessa ADI. Nessa ADI, o caso sob julgamento orbita a previsão do artigo 53, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Amazonas.
O artigo 53, parágrafo 1º do Estado do Amazonas diz o seguinte, o caput diz o seguinte, o governador do estado residirá na capital do estado. O caput não tem nenhum problema. O problema está aqui, nesse cara aqui, ó. Está escrito o seguinte, sem licença da Assembleia Legislativa do Estado, o governador e o vice não poderão ausentar-se do Estado e do país quando o afastamento exceder a 15 dias. E aí esse dispositivo tem a sua redação dada lá para uma emenda de 91. Beleza? Então, a previsão da Constituição Estadual prevê, a previsão da Constituição Estadual, ou a Constituição Estadual, nesse parágrafo 1º do artigo 53, está prevendo que governador e vice não podem se ausentar do Estado, do Amazonas, e do país, Brasil, para afastamentos com prazo superior a 15 dias. Para fazê-lo, precisam de licença do Legislativo Estadual, da Assembleia Legislativa. Qual foi o problema arguido, levantado em torno desse dispositivo constitucional? Meus caros, arguiu-se aqui, muito embora seja uma ADI, uma omissão da Constituição do Estado do Amazonas em não prever perda do cargo para o cenário em que o governador e o vice descumpram esse parágrafo 1º e, portanto, ausentem-se, seja do Estado, seja do país, por mais de 15 dias sem licença. Eu vou repetir. O problema apontado nesse dispositivo da Constituição Estadual é uma omissão do Constituinte Estadual ao não prever, é uma omissão, uma hipótese de perda do cargo do governador e do vice por se ausentarem do país ou do Estado por mais de 15 dias sem autorização da Assembleia Legislativa. Ora, por que uma omissão? Se nós estamos afirmando que há uma omissão, é porque, por algum fundamento, nós precisaríamos identificar que havia um dever de prever essa hipótese de perda do cargo. Correto? Para a gente alcançar esse problema, a gente vai rever um ponto, necessariamente. Nós precisamos rever, meus amigos, um regramento lá da Constituição Federal sobre essa dinâmica envolvendo Presidente da República e Congresso Nacional. Veja que a Constituição Federal ocupa-se primordialmente de regrar o funcionamento do Poder Executivo da União, do Poder Legislativo da União, Congresso Nacional, e dos órgãos do Poder Judiciário da União. Fechado? E especificamente sobre essa dinâmica de afastar-se do país, ausentar-se do país, a Constituição de fato traz uma baliza em 2 dispositivos. No artigo 83, que versa sobre o presidente da República, a Constituição diz o seguinte: o presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, olha ela aqui, ó, sob pena de perda do cargo. E aí, por dizer respeito a uma competência do Congresso, lá no artigo 49 temos, é competência exclusiva do Congresso, artigo 49, rol de competência exclusiva, autorizar o presidente ou vice a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então organiza comigo o que nós podemos extrair desses dispositivos. Presidente e vice podem se ausentar do país? Sim, podem. O que a gente precisa para isso acontecer? Depende da duração dessa ausência, desse ausentar-se. Até 15 dias, pode ir, vai com Deus, boa viagem, o Congresso Nacional não palpita nada. Não tem que dar licença e não precisa pedir, não precisa autorizar, não precisa dar licença. Vai, fica até 15 dias, volta, tudo certo. Mais de 15 dias, pode ir? Sim, porém precisa de aval, de autorização, de licença do Congresso Nacional. E, aí onde entra a referência importante. Se porventura houver ausência por mais de 15 dias sem licença do Congresso Nacional, seja porque não pediu, seja porque pediu e não ganhou,
nós temos uma hipótese constitucionalmente estabelecida de perda do cargo. O presidente pede lá, eu quero ir para a China e vou ficar 20 dias. Ele fala, quer saber de uma coisa? Que se exploda o Congresso, não vou pedir nada. Pega o avião presidencial e vai embora. 16º dia está configurada uma hipótese de perda do cargo de presidente da República. Ou, outro cenário, quero ir para a Rússia. Nenhuma referência ao cenário atual, ao tomar os países, tá? É só o que vem na mente. Quero ir para a Rússia, vou ficar 20 dias lá, vou pedir para o Congresso Nacional, Congresso, eu estou querendo ir para a Rússia e ficar 20 dias. O Congresso diz, não, 20 dias não tem minha autorização. Eu vou do mesmo jeito. 16º dia, está configurada a hipótese de perda do cargo. Fechado? Tá, e por quê? Então esse é o regramento da Constituição Federal para a União na dinâmica Presidente da República e o Congresso Nacional. Agora, o porquê que esta referência vai ser empregada para identificar uma omissão do Constituinte lá do Estado de não ter trazido um regramento análogo, por um ponto importantíssimo do desenho constitucional brasileiro, da Federação Brasileira, que é o princípio da simetria. Meus caros, já disse isso algumas vezes, mas isso é aqui no Jurisprudência em Pauta, mas isso é tão estrutural que eu preciso que você saiba isso com fluidez. Então veja, nós vivemos, nossa forma de Estado é uma federação. O poder do Estado brasileiro é repartido entre os entes federativos. Nós temos um ente nacional, federal, que é a União, e nós temos os entes subnacionais, que são estados, DF e municípios. Numa federação, a regra é a autonomia. Os entes federativos vão poder se auto-organizar e exercer as suas competências que foram a eles estipuladas pela Constituição Federal. Então, o poder do Estado é repartido, essa repartição é feita pela Constituição Federal, é aquilo que a gente já estudou várias vezes também, a repartição constitucional de competência. Cada ente federativo pega um pedaço da parcela do poder do Estado e, no que toca a esse pedaço da parcela de poder do Estado, das suas competências, o Estado se auto-organiza para exercitar essas competências e faz nos termos da Constituição. Isso é a federação. E a baliza da autonomia. É um predicado, uma característica central da federação. Não há federação sem autonomia. Ponto. Porém, contudo, entretanto, todavia, em uma federação, a moeda que tem, de um lado, a face autonomia, mas de outro lado, ela tem a face simetria. A simetria, meus amigos, é uma referência também presente em um Estado federal que exige que alguns aspectos da organização dos entes federativos seja estipulada de maneira uniforme. Então, a simetria é uma espécie de exceção à autonomia. É uma exceção à autonomia. Alguns aspectos da organização dos entes federativos precisa se fazer presente de maneira transversal em todos os níveis da federação. Precisa haver uma uniformidade, uma homogeneidade, uma simetria entre aquilo que a Constituição Federal previu para a União e aquilo que os demais entes federativos, por meio dos seus estatutos políticos, vão estipular. Os estados, por meio das suas constituições estaduais, municípios e DF, por meio das suas leis orgânicas. Então, tem algumas coisas do desenho do Estado, do desenho do DF, do desenho dos municípios, que os estados, municípios e DF não vão poder lá fazer o que quiser. Esse pedaço de poder é meu, eu estou aqui me auto-organizando, eu vou ver como é que eu vou estipular esse funcionamento aqui. Vou fazer o que quero porque tem autonomia. Não. Alguns aspectos mais sensíveis do desenho dos entes federativos precisa ser uniforme. E isso se justifica com base no princípio da simetria. O princípio da simetria, ele é imprescindível para um regular funcionamento da federação. São aspectos da organização do ente federativo que, se a gente deixasse nas mãos ou no espaço de autonomia, cada ente federativo ia fazer, ou potencialmente faria, o que quisesse, e a gente teria desformidades na nossa federação.
Tá, professor, muito bonito em abstrato. Agora me mostra, em concreto, onde que tá esses aspectos do desenho do ente federativo que eu preciso afastar a autonomia e colocar a simetria. O Estado vai ter que olhar para como a Constituição Federal estipulou a regra da União e trazer a mesma regra para cá. Ou o município fazer o mesmo, ou o DF. Meus caros, a gente não tem uma receita, né, de bolo. A gente não tem uma receita de bolo. Agora veja, a principal fonte de normas da Constituição Federal que vão, por simetria, balizar a organização de estados, DF e município, a principal fonte são normas da Constituição Federal que estipulam a relação entre os poderes. Na esmagadora maioria das vezes, a autonomia do Estado, do DF, do município cede para fazer valer a simetria por conta de uma norma da Constituição Federal que o Constituinte originário previu ali para desenhar o regramento da União, funcionamento da União, num ponto que toca a relação entre os poderes. E por que que isso é um ponto sensível da federação? Porque imagina se nós tivéssemos no estado alfa o legislativo podendo fazer algo em face do executivo, e no estado beta, acima ou abaixo, ao norte ou ao sul, a leste ou a oeste, o legislativo não pudesse fazer aquela mesma coisa em relação ao executivo, ou vice-versa. Um legislativo no município podendo mais em relação ao executivo ali municipal do que o legislativo do próprio estado em relação ao executivo daquele estado. Então a relação entre os poderes precisa ter balizas homogêneas, de modo que as relações entre os poderes fixadas por normas da Constituição Federal, valendo para a União, vão por simetria dosar, reger, valer para estipular a relação entre os poderes nos entes subnacionais. E nesse pacote de informações vem justamente esse desenho ali do cenário de ausência do país, do presidente da República, e a necessidade de autorização por parte do Congresso Nacional. Normativamente, olhando para a Constituição Federal, a porta da simetria é encontrada em diversos dispositivos. Quando a gente olha o comando de simetria para estados, a doutrina e o jurisprudência do Supremo citam especialmente esses dois dispositivos, a Constituição Federal, artigo 25, e o ADCT, artigo 11. Então, a regra é a autonomia. Agora, a porta da simetria, para todos esses raciocínios que eu mencionei para vocês, para os Estados-membros, está aqui no artigo 25 da Constituição Federal, artigo 11 do ADCT. Para os municípios, está lá no artigo 29 da Constituição Federal e o artigo 11, parágrafo único do ADCT. Então a gente tem a porta da simetria, o carimbo da simetria para alguns aspectos, balizado por algumas disposições constitucionais. Para os estados está aqui. Vou mostrar para vocês onde está a simetria. Olha lá. Artigo 25. Os estados organizam-se, a auto-organização, regem-se pela Constituição e leis que adotarem. Então o Estado se vira aí com as suas competências. Porém, ao fazê-lo, observem os princípios desta Constituição. No mundo poliana, encantado das coisas fáceis, poderíamos ter dois pontos e aí incisos, né? Ó, Estado, inclusive, quando você for fazer isso, use essas normas da Constituição Estadual, da Constituição Federal, use isso. O Constituinte podia ter listado isso pra gente, ele não listou. E seria muito difícil ele fazê-lo, né? Veja que às vezes ele listou, né, pessoal? Às vezes ele disse expressamente, olha, o que eu estou fazendo aqui para a União, vocês aplicam igual aí para o Estado. Quer um exemplo? Artigo 75 da Constituição Federal. As normas do TCU aplicam-se aos tribunais de contas dos estados, mutatis mutandis, no que couber. Lá no 75, em algumas disposições da Constituição Federal, o Constituinte já foi lá e bateu o carimbo de simetria. Agora, o carimbão genérico está aqui, ó. Pode se auto-organizar e se auto-regir aí, mas observe os princípios dessa Constituição. E quem vai revelar os princípios da Constituição que estão acobertados pela simetria? Doutrina e jurisprudência do Supremo, casuisticamente. Outro carimbão de simetria está no 11 do ADCT, olha lá. O 11 do ADCT foi o que previu a elaboração das constituições estaduais, logo depois da Constituição Federal. Então o 11 disse, ó,
cada Assembleia, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado a promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta Constituição Federal. Tranquilo? Há mais um dispositivo constitucional de simetria, de referência, de contenção à autonomia dos Estados-membros que a doutrina constantemente traz à tona, além do 25 e do 11, que eu deixei no slide para vocês. Segundo dispositivo constitucional, ou mais um dispositivo constitucional trazido à tona pela doutrina e pelo Supremo, é a previsão do artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Lá no artigo 34, inciso 7º, nós temos o rol de princípios constitucionais sensíveis. Lembra dessa expressão? Direito constitucional velho, né? A gente temos pouco empregado essas disposições atualmente, mas é um clássico, velho no sentido de clássico, né? Sem nenhum desprestígio. Lá no artigo 34, nós temos as hipóteses de intervenção da União nos Estados. Veja, a intervenção federal é a forma mais contundente de restrição da autonomia. Tem uma intervenção de um ente federal no outro Estado. A intervenção federal é uma relativização constitucional e temporária da autonomia do Estado-membro. A União vai lá meter o bedelho no Estado por autorização da Constituição. Então, de lá, claro, sai também balizas que contêm a autonomia do Estado. Tanto contém que se o Estado insistir em fazer aquilo que está no 34, vai tomar a intervenção federal. E aí lá no inciso 7º, nós temos os princípios constitucionais sensíveis. Então, uma das hipóteses de intervenção federal é assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, inciso 7º. Aí você tem lá, forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Vamos ver se eu lembro o resto. Direitos da pessoa humana, autonomia municipal e prestação de contas da administração pública direta e indireta. E aplicação do mínimo exigido em educação e saúde. São 5 incisos. 5 incisos. Então, 5 alíneas. Alíneas A, a alínea E. Esse rol precisa decorar. É o rol de princípios constitucionais sensíveis. Eu acho que eu acertei todos aqui. Não coloquei no slide. Não estou com o VAD aberto aqui para eu colar de lado. Então, veja. Moral da história. A gente vai ter na Constituição Federal, por vezes de maneira expressa, mas em geral não, dispositivos da Constituição Federal que articulam relações entre os poderes no âmbito da União, que vão, por força da simetria, ter que articular a relação de poderes no âmbito de estados e DF e municípios. Um desses caras é o artigo 83. Claro, né? Veja, é um dispositivo... 83 da Constituição Federal e o 49, inciso 3º, rege relação dos poderes? Claro que rege relação dos poderes. O chefe de um poder tem que pedir a bênção de outro para fazer algo, que é ausentar-se do país. Isso é inerente, intrínseco à relação dos poderes? Sim. Portanto, sendo este o caso, a simetria vem, pega esse dispositivo e leva para os demais entes federativos. E aí a gente enxerga, né, a omissão da Constituição do Amazonas. Porque quando ela descreveu esse cenário de ausência por mais de 15 dias, ela trouxe à tona a necessidade de licença da Assembleia Legislativa, mas ela não trouxe a descrição da perda do cargo se o governador do estado sair por mais de 15 dias sem a licença. Então, claro, o que o Supremo entendeu? É inconstitucional por violar a simetria, e olha só o que ele traz à tona, os dispositivos que eu mencionei para vocês, o 25, o 11, o 34, oitavo, norma de Constituição Estadual que deixa de prever a perda do cargo de governador de vice que se ausentem sem autorização da Assembleia por mais de 15 dias. Pessoal, isso aqui vai cair em prova. Sabe por quê? Não é a primeira vez que o Supremo decide isso, mas é um dispositivo com prazo. Com prazo. A FGV vai cobrar isso daqui, porque ela faz uma questão sobre o julgamento, com o prazo, para você saber o que está na Constituição Federal e o entendimento do Supremo, bem tranquilo de ser cobrado em prova. E aí é questão que não dá para errar. Meu aluno, minha aluna não pode errar. Tá bom? Aí, meus caros, na compreensão das premissas e antevendo aqui, né, o desfecho da inconstitucionalidade,
fica bem fácil, né, a gente percorrer os fundamentos da decisão. Vou só ler aqui para vocês, porque o que o Supremo vai fazer aqui é simplesmente recapitular aquela compreensão que eu já havia antecipado. Então veja lá, a forma federativa garante a autonomia legislativa dos estados, municípios e DF, desde que preservada a estrutura central do texto constitucional. E como é que se preserva a estrutura central? Através da observância dos elementos constitucionais orgânicos de órgãos, de poderes, cuja repetição nas constituições estaduais deve ser obrigatória em observância ao princípio da simetria. Olha só que legal, meus caros. Vamos avançar aqui, né? Nesse contexto, nos moldes dos princípios republicano e federativo, a Constituição exige que os entes subnacionais guardem simetria, dentre outros temas da Constituição Federal. Qual que é uma das principais fontes de norma de simetria? Aquelas que versam sobre organização dos poderes. De modo mais específico, o conjunto normativo que regula as vedações a que se submete o chefe do executivo. Guardem essa informação. A principal área, o principal tema versado pela Constituição Federal para a União, do qual se extraem normas que por simetria vão reger estados, DF e municípios, é normas de organização dos poderes. E aí, o Supremo já olhou anteriormente para o artigo 83 da Constituição Federal e disse, ele projeta simetria. Conforme a jurisprudência dessa Corte, o artigo 83 da Constituição Federal é norma de repetição obrigatória. Essa expressão eu não introduzi lá na revisão com vocês. Meus caros, o princípio da simetria é aquele que nos permite identificar as normas de repetição ou de observância obrigatória. São faces, são ideias correlatas. O princípio da simetria é a razão pela qual coisas da Constituição Federal se projetam para os demais entes federativos e as coisas em si, os preceitos normativos da Constituição Federal que por simetria vão se projetar, são denominadas de normas de repetição ou de observância obrigatória. De modo que, se é repetição obrigatória, a regulação estadual não pode, nesse ponto dela, divergir, o que se verifica, inclusive, na hipótese de reprodução incompleta do comando constitucional. Então tem que fazer igual, é Ctrl+C e Ctrl+V. Não dá para fazer um Ctrl+C e Ctrl+V e tirar a perda do cargo, né? Não dá. Com base nesses entendimentos, o Supremo foi lá, julgou procedente a ação para fazer o quê? Como é que o Supremo vai fazer chegar a hipótese de perda do cargo? Mediante interpretação conforme. Deu interpretação conforme, com efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, para agora se interpretar esse dispositivo de modo a entender que, se o governador ou vice se ausentar do Estado ou do país por mais de 15 dias sem autorização, perda do cargo. Professor, por que ex nunc? Porque provavelmente o governador de lá do Amazonas já deve ter batido as asas e voado por mais de 15 dias sem autorização da Assembleia Local, porque a Constituição até então não previa. E aí, se não dá efeitos ex nunc, fica ex tunc, é retroativo, é desde a origem. Se o governador, no exercício do mandato, já o fez, perda do cargo. Aí não dá, né? Olha a confusão. Então, há relevantes razões de segurança jurídica, interesse social, para se fazer a modulação, efeitos ex tunc. Tranquilo? Maravilha. Esse é o desfecho da nossa ADI. Bacana para constitucional isso daqui, né? Agora vamos lá, pessoal. Um julgamento agora interessante, o nosso último julgamento. ADI 6810. ADI 6810. Um julgamento interessante. Vejo isso sendo cobrado em provas de AGU, em provas de magistratura, especialmente, tá? O que nós temos na ADI 6810? A discussão em torno de um dispositivo, de uma resolução do Conselho Federal da OAB, resolução 102 de 2004, no seu artigo 5º. Essa resolução do Conselho Federal da OAB rege a etapa dentro da OAB direcionada à formação da lista sêxtupla para a indicação de advogado para compor o 5º Constitucional, nos termos do artigo 94 da Constituição Federal. Eu vou revisar com vocês isso na sequência,
mas por isso que mas eu estou antecipando aqui o objeto para ficar claro. Então, qual é o objetivo dessa resolução? Regrar como que a OAB, para os seus órgãos, seu Conselho Federal, seus órgãos seccionais, seu Conselho Seccional, elabore ou cumpra a sua etapa no procedimento de formação do 5º Constitucional. Então a gente sabe, a gente vai ver isso daqui a um pouco, tem uma etapa que corre dentro da OAB. Aí essa resolução vem versar sobre essa etapa. E ao versar sobre essa etapa, no artigo 5º, nós temos a seguinte previsão, olha lá. Como condição para inscrição no processo seletivo do quê? Da lista sexta, que a OAB vai elaborar, para depois mandar para o tribunal, para depois escolher mandar para o governador, para o chefe do executivo, para ele escolher. Então, nesse processo de inscrição da OAB, lá na etapa da OAB, com o pedido de inscrição, o candidato deverá comprovar o efetivo exercício profissional da advocacia por 10 anos anteriores à data do seu requerimento. A gente vai ver que a própria Constituição exigiu isso. Mas o maior problema está aqui, ó. E tratando-se de TJ ou Tribunal Regional Federal, concomitantemente, além de provar os 10 anos, deverá comprovar a existência de sua inscrição há mais de 5 anos no Conselho Seccional abrangido pela competência do Tribunal Judiciário. Qual é o problema aqui, pessoal? Isso aqui não está na Constituição. A OAB está dizendo o seguinte, vamos imaginar, vaga para o 5º Constitucional para a OAB aqui em Santa Catarina. Requisito constitucional, dado 94, a gente vai ver 10 anos de atividade profissional. Tem que demonstrar, claro. Agora, além disso, o candidato vai ter que demonstrar que ele exercita, que ele está inscrito na OAB, no Conselho Seccional da OAB de Santa Catarina, estou usando aqui o meu estado como exemplo, há mais de 5 anos. Porque essa é a amplitude territorial da competência do Tribunal Judiciário para o qual ele está se habilitando, está buscando a inscrição no processo seletivo. E aí os problemas apontados são muito óbvios, né? Descrição do problema do próprio Supremo Tribunal Federal. A discussão posta consiste em saber se o Conselho Federal da OAB teria exorbitado seus poderes regulamentares, inovando na ordem jurídica, na exata medida em que ele previu um requisito que não guarda correspondência literal com o 94 da Constituição Federal. Ou, pelo contrário, se essas normas apenas refletem o poder decisório conferido pela Constituição Federal à OAB. Essa é a discussão que a gente vai ver. Vamos fazer uma revisão? A revisão é bem simples, é uma revisão sobre o 5º Constitucional. 5º Constitucional está previsto no artigo 94 da Constituição Federal e nada mais é do que a previsão da Constituição que habilita que um pedaço das vagas dos tribunais, especialmente os TRFs e os tribunais de justiça, né, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, um pedaço, 20%, 1/5, vai ser composto por membros que não são oriundos da advocacia. 4/5 dos membros do tribunal vão chegar a ele por movimentação na carreira de magistrado. Você toma posse como juiz, por exemplo, no Tribunal de Justiça, você é juiz substituto, e você vai galgando os degraus da carreira. Passa de substituto para juiz de entrância inicial, depois de entrância intermediária, depois de entrância especial. Isso depende muito, né, lei de organização judiciária, mas em geral tem substituto mais 3 entrâncias. E depois da última entrância, do último nível como juiz, sua próxima movimentação na carreira vertical é a promoção para desembargador, ou para juiz do TRF, para usar desembargador do TJ, ou juiz do TRF, para usar a expressão lá do 107 da Constituição Federal, desembargador federal, simplificando. 4/5 do pessoal, de quem compõe, dos membros do judiciário que compõem os tribunais, vem da carreira. 1/5 vem de fora. Vem de onde? Vem da OAB, vem da advocacia e vem do Ministério Público. Muita discussão sobre a pertinência desse instituto, o porquê que isso existe, oxigenar os tribunais, dar representatividade, não tem gente da defensoria, tem uma porrada de discussão geral aqui que não nos importa fazer agora. Mas o artigo 94 da Constituição Federal, mantendo uma tradição do histórico constitucional brasileiro, vem lá e diz o seguinte: 1/5 dos lugares dos TRFs e dos Tribunais de Justiça dos Estados, do DF e de territórios, será composta de membros, primeira fonte, MP, com mais de 10 anos de carreira, segunda fonte,
advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e aí, isso aqui vale para todo mundo, vão ser indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. No Ministério Público, o órgão que faz essa indicação é o Conselho Superior do Ministério Público, que cada MP tem. Lá na OAB, quem faz? Os respectivos conselhos, né? Ou o federal ou os seccionais. E aí aquela resolução da OAB está versando sobre esse ponto. Tá bom? E aí vejam a discrepância, né? Chama atenção mesmo. Aquela resolução da OAB trouxe mais requisitos, ou trouxe um requisito de ordem territorial que o 94 não articula. Então é uma discussão plausível. Antes da gente ver o desfecho do julgamento pelo Supremo, vou revisar com vocês alguns pontos básicos aqui, né? Para além da literalidade do artigo 94, vou falar rapidamente com vocês, porque nós não precisaríamos revisar esses pontos aqui. Mas de todo modo, vamos lá. Atentem-se, meus amigos, atentem-se para que os requisitos para ascensão ou para entrada no quinto constitucional variam a depender das instituições, né? Então, para advogados, a Constituição é mais descritiva. Exige notório saber jurídico, reputação ilibada e 10 anos de efetiva atividade profissional. Para membros de MP, presume-se que os membros de MP já tenham notório saber jurídico e reputação ilibada. Notório saber jurídico, porque é um requisito para passar no concurso, pressupõe-se, né, que é algo que é oriundo do concurso. Reputação ilibada é requisito para exercício do cargo. E para membros do MP, então, ficou apenas a exigência temporal de 10 anos. Não vou entrar nesse imbróglio, né, que todo membro do MP tem ipso facto, automaticamente, notório saber jurídico. Não vou cair nessa discussão. Por ser membro do Ministério Público, eu me considero alguém que tem um conhecimento jurídico razoável e que me esforço, né, para mantê-lo num padrão aceitável, porque a prática a gente vai ficando... A gente passa no concurso voando, né, turma? E depois a prática vai emburrecendo a gente, por assim dizer. Esse é um dos motivos pelos quais eu dou aula. A aula me faz estudar. E eu preciso sentir que eu estou no topo do meu jogo para poder trabalhar bem no Ministério Público. Enfim, comentários laterais. Volto. Então, o primeiro apontamento que eu trago para vocês é de atenção ao texto do 94 da Constituição Federal. Segundo ponto. Aspecto procedimental do quinto constitucional. Isso aqui é interessante você saber, tá? Então veja, como é que se dá a escolha, né, por meio do quinto constitucional. A gente tem, primeiro, uma escolha, a formação de uma lista sêxtupla, por meio dos órgãos de representação, seja da OAB, seja do Ministério Público. Esse procedimento está depois descrito, salvo engano, no parágrafo único do 94. Então a gente tem o órgão de representação... Não, está aqui, né? Indicado em lista C. A gente tem o parágrafo único complementa. A gente tem o órgão de representação fazendo a lista sêxtupla, e é nessa etapa que a gente está com a norma da OAB discutida. Faz a lista sêxtupla. O que acontece? O órgão, o MP ou a advocacia, entrega uma lista tríplice para o tribunal que está ali buscando a vaga do quinto. Perdão, de novo. O órgão de representação faz a lista sêxtupla, entrega para o tribunal que está buscando preencher uma vaga ali do quinto. O tribunal olha para a lista sêxtupla e monta uma lista tríplice. E aí encaminha ao chefe do Poder Executivo. E aí é o chefe do Poder Executivo que olha para os 3 nomes da lista tríplice vinda do tribunal, que já foi um decote da lista sêxtupla vinda dos órgãos de representação das classes, e faz a escolha. E a nomeação. Tá bom? Então é um processo plurifásico, por assim dizer. Tranquilo? A gente tem várias discussões sobre as relações aqui entre essas etapas, o que o Tribunal de Justiça pode fazer, o que o tribunal pode fazer, se precisa ou não aceitar aquela lista. Eu não vou entrar nesses pontos aqui, tá bom? O que eu quero que você lembre é apenas em relação a uma construção peculiar para os tribunais superiores, né? O quinto, aqui nos termos do artigo 94, vale para, basicamente, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral. Para o Supremo Tribunal Federal não tem o quinto constitucional. E para o STJ,
a regra é de 1/3, né? 2/3 do STJ são juízes de carreira, 1/3 é alternadamente entre membros de MP e magistratura. Não vou avançar mais tanto aqui, pessoal, nosso tempo está chegando no limite, né? Estou dando trechos de minha aula aqui na Verbo em Direito Constitucional, quando a gente estuda o 5º Constitucional. Enfim, chegamos na discussão. Precisamos ver se aquilo que a OAB fez nesse dispositivo aqui é ou não constitucional. E aí? O Supremo entendeu que sim, que é constitucional. O Supremo entendeu que a opção da OAB não afronta a isonomia, não afronta a legalidade, não afronta a isonomia federativa, bem como os requisitos para a participação de advogados em processos formais de lista sexta. Então, assim, é constitucional esse dispositivo, porque não afronta os princípios da isonomia, da legalidade, da isonomia federativa, bem como não afronta os requisitos para a participação de advogados em processo de formação de lista sexta para a composição de tribunais, ao exigir, né, a comprovação de inscrição há mais de 5 anos no Conselho Seccional abrangido pela competência do Tribunal Judiciário em que aberta a vaga a ser preenchida pelo 5º Constitucional. O Supremo validou a decisão da OAB. Vamos lá, vamos entender os fundamentos aqui, né? Porque eles não são tão intuitivos, já que é um requisito que textualmente não se encontra no artigo 94 da Constituição Federal. Vamos lá. Primeiro ponto, não saiu no informativo, uma questão preliminar que eu quero discutir com vocês. Veja, nós estamos diante de uma ADI cujo objeto é uma resolução do Conselho Federal da OAB. E aí houve uma discussão preliminar sobre a idoneidade desse objeto para fins de ADI, já que é uma resolução do Conselho Federal da OAB. E aí o Supremo, ele tem flexibilizado bastante, né, essas suas balizas para o objeto da ADI. Você sabe que o objeto da ADI é uma lei ou ato normativo federal ou estadual. E aí, na expressão ato normativo federal, a Corte tem admitido muita coisa. E admitiu aqui, não é a primeira vez, mas admitiu aqui uma resolução federal da OAB. Então, resolução federal da OAB pode ser objeto de ADI? Sim. Claro, toda e qualquer resolução federal, resolução do Conselho Federal da OAB? Não. A resolução do Conselho Federal da OAB que se amolde aos predicados de um ato normativo. Então, tem que ser uma resolução que se revista dos atributos da autonomia, abstração, generalidade e impessoalidade. Então, cuidado. Quando a gente está diante de ato normativo, quando a gente está diante do objeto da ADI ato normativo, a gente tem que olhar para alguma coisa, independentemente do nome dessa coisa, e ver se essa coisa se amolda à definição de ato normativo. E ato normativo precisa estar revestido dos atributos da autonomia jurídica, ou seja, ele faz nascer algo no ordenamento jurídico, abstração, generalidade e impessoalidade. E o Supremo entendeu que essa resolução do Conselho Federal da OAB está revestida desses atributos, portanto, cai dentro da hipótese de ato normativo federal, pode ser objeto de ADI. Fechado? Então, superada a discussão preliminar, vamos para o mérito. No mérito, como a gente já antecipou, o Supremo rejeitou a pecha de inconstitucionalidade. E o primeiro ponto que o Supremo articulou aqui diz respeito à competência do Conselho Federal da OAB para regular essa matéria. Então, é uma discussão de ordem formal. A OAB poderia ter tratado essa matéria normativamente tal como o fez, e, pessoal, o Supremo, em geral, é sempre muito conivente, muito voluntarioso, para ser mais preciso, com a OAB. O Supremo tem uma jurisprudência absolutamente pró-OAB. E aqui o Supremo foi lá e validou a competência normativa da OAB para versar sobre esse ponto. Então, veja, a edição de regramento para a elaboração das listas pelo Conselho Federal da OAB objetiva cumprir o comando constitucional que exige notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de atividade profissional, no artigo 94 da Constituição. Cabendo à OAB, como órgão de representação da classe, essa atribuição. Além disso, o Estatuto do Advogado, da OAB, na verdade, determina que essa função é do Conselho. E o Regulamento Geral da OAB estabelece que essa matéria será disciplinada por provimento do Conselho. Então, o Supremo está dizendo, o 94 mandou entregar para os órgãos de representação essa deliberação. E a OAB, o Conselho Federal está fazendo isso,
em atendimento ao comando constitucional, e tudo isso está de acordo com o regramento legislativo pertinente à OAB, Estatuto da OAB, Regulamento Geral. Tranquilo? O procedimento de formação da lista é mais alinhado aos princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade, da moralidade, quando adota mecanismos objetivos e previamente conhecidos de todos os possíveis interessados, o que se verifica em relação ao critério da aderência ao Estado ou à região. Aí aqui ele começa a dar um passo adiante, está dizendo o seguinte, Supremo, olha, é bom que tenhamos um procedimento detalhado. Isso dá segurança, da transparência, da impessoalidade. E o fato de se estipular o requisito de aderência ao Estado, à região, em ato normativo, é bom, porque isso já está dito a prioristicamente. Imagina um inscrito sendo rifado lá no Conselho Federal, dizendo, não vou votar nesse cara aqui, porque ele não está, ele está só há 3 anos advogando no nosso Estado. Aí o inscrito vai falar, mas peraí, nunca exigi, onde que está essa exigência? Então o Supremo está dizendo, é bom que se normatize abstratamente, já fixe esse requisito. Fechado? E aí vamos lá. Na sequência, o Supremo vai atacar a discussão sobre isonomia, né? Pessoal, por que uma discussão de isonomia? Porque está tratando advogados de maneira diferente. Imagina um advogado que está há 4 anos e 6 meses no local, de um que está há 2 anos, de um que está há 8 anos, de um que só esteve lá a vida inteira. Então, tratamentos diferenciados entre pessoas, em princípio, iguais, sempre o argumento da isonomia. A isonomia sob a perspectiva pessoal e também uma questão de discussão de isonomia, né, entre os estados da federação. Alguém que é de outro estado, tem a sua advocacia central em outro estado, e está aqui no estado faz pouco tempo, mas teve uma proeminência, quer candidatar. Não está havendo uma diferença entre brasileiros de acordo com a região? Artigo 19 da Constituição Federal. Então, essa é uma análise mais ampla que o Supremo fez na perspectiva da isonomia. E aí o Supremo diz o seguinte, nesse contexto, inexiste afronta ao princípio da isonomia, pois o fator de diferenciação se projeta de maneira indistinta a advogados brasileiros interessados em ingressar nos quadros da magistratura mediante o 5º constitucional, e a todos é facultado o preenchimento dele. Quer brincar de 5º constitucional? Quer se candidatar no estado X? Você já sabe que a OAB vai exigir que você advogue naquele território há no mínimo 5 anos. E aí, um argumento também que o Supremo trouxe de validação foi a previsão do artigo 109, o artigo 107, e aqui eu acho que o Supremo errou, tá? Não é o 109, eu acho que é o 115, tá? Acho não, tenho certeza. Olha só que construção interessante. O Supremo fez um paralelo com a escolha de desembargadores ou de juízes para TRFs e TRTs. Tanto o artigo 107, quando vai falar de tribunais regionais federais, quanto o artigo 115, quando vai falar de TRTs, fixam que os juízes que vão, os desembargadores, por assim dizer, de TRF e TRT, devem ser escolhidos, recrutados, quando possível, da respectiva região do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal Regional do Trabalho. Então, tanto o 107 quanto o 115, por isso que eu acho que ele errou, não é o 109, diz o seguinte, olha, desembargadores de TRF e TRT vão ser recrutados, quando possível, da respectiva região. E aí o Supremo está dizendo, olha, essa questão, essa preocupação com a base territorial para a formação, para integrar o tribunal, é algo que está no radar da Constituição. Tanto que o 107 e o 115 fazem essa conta. Hoje, claro, né, os juízes, essa era uma preocupação ao tempo da Constituição de 88. Hoje, obviamente, os TRFs e os TRTs têm um número expressivo de juízes no âmbito territorial, de modo que nunca vai ter o problema de você não ter um possível interessado ou alguém apto na base lá do TRF, um juiz federal, do TRT, um juiz do trabalho, para subir para o tribunal. Então isso aí não existe mais. Mas enfim, esse dado veio à tona. E esse dado veio à tona para o Supremo relativizar também validar a exigência da OAB, mas dar uma relativizada, dizendo, olha, tudo bem, a OAB está trazendo esse critério da aderência territorial, isso aqui é constitucional. Mas se porventura não tiver ninguém lá no âmbito daquele estado, é possível pegar alguém de fora que não cumpra aqueles 5 anos, ou alguém que não cumpra aqueles 5 anos. Porque a própria Constituição disse isso para TRT e TRF.
Tá bom? Então, olha lá, essa exigência de aderência territorial agrega valor ao funcionamento dos tribunais e à realização da justiça sem afastar a vocação democrática do Instituto do Quinto. Inclusive, a medida encontra relevante paralelo no texto constitucional com relação aos juízes dos tribunais regionais federais e do trabalho, né? Por isso que é o 115, que devem ser recrutados quando possível da respectiva região. Então, aí, por outro lado, o afastamento do critério esse da aderência territorial somente poderá ocorrer quando objetivamente demonstrada a absoluta impossibilidade do seu preenchimento, a exemplo de insuficiência total ou parcial de interessados a concorrer à vaga. Vamos imaginar que num TJ aí de algum lugar do Brasil, o número de inscritos para fazer a lista sêxtupla, que tem os 5 anos lá no mínimo, seja inferior a 6. A OAB vai entregar uma lista decotada? Não, aí objetivamente está demonstrada a impossibilidade de fazer a lista sêxtupla observando ali os 5 anos, aí você vai poder afastar excepcionalmente. O Supremo está dando essa brecha também, né, para o sistema ali fechar, funcionar certinho a primeira etapa de elaboração da lista sêxtupla. Então, com base nesses e outros entendimentos, o plenário por maioria julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade da parte final daquele dispositivo. Fechado? E aí fica o resumo aí para vocês. E aí, redes sociais à disposição de todos vocês, meus caros. Um prazer, né, estar com vocês em mais esse encontro. Eu vou agora me despedir sempre por aqui, né? Vou me despedir sempre por aqui. Deixa eu só testar uma coisa aqui. Deixa eu só ver o que acontece se eu fizer isso. Ah, não, eu volto para cá. Olha só que interessante. Então, vou me despedir por aqui. Então, as redes sociais à disposição de vocês e eu encerro esse nosso episódio número 100, mais uma vez renovando os meus agradecimentos à Verbo e a você, em especial, meu aluno e minha aluna, que me tolera, dada a instrumentalidade do nosso projeto para o seu projeto de vida, né? Das nossas aulas para o seu projeto de vida, que me tolera, me suporta aí e permite que eu entre no seu lar, no seu canto de estudo, uma vez por semana, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem no 101º episódio do Jurisprudência em Pauta.